Bom, estamos iniciando aí o mês de outubro, né? E se você não sabe ainda onde colocar os seus investimentos, né? Onde aportar o seu dinheiro, eu trago neste vídeo uma dica, né? Muito boa de investimento. Se trata de um fundo imobiliário, que é o BRCO11, né? O Bresco Logística. Este é um fundo do tipo tijolo, né? Lembrando que o fundo do tipo tijolo são aqueles que investem em imóveis físicos, né? Principalmente aqueles que já são imóveis construídos, né? No caso do Bresco, são imóveis de galpões logísticos, e este sim pode ser, né, uma boa alternativa de investimento para o mês de outubro, tá certo? Bom, eu vou apresentar para vocês aqui alguns dados, né, bastante interessantes sobre o Bresco, alguns dados que realmente fazem dele, né, uma boa alternativa de investimento para este período, tá certo? Bom, mas aí você tem algum questionamento, né? Rômulo, eu não tenho dinheiro para investir, né? Eu não consegui ainda fazer o investimento porque eu não tenho dinheiro, né? Recebo um salário mensal, mas eu não tenho dinheiro para investir. Bom, pessoal, lembrando, né, que um dos princípios da riqueza é o que, né? Você se pagar primeiro para depois você pensar em outras situações. É interessante nesse pensamento, né? Porque muitas pessoas pensam, como eu trabalho, todo o dinheiro que eu recebo é meu. E de fato não acontece dessa forma, né? Uma boa parte do dinheiro que você recebe, a gente sabe muito bem disso, que ele é destinado a outras situações, né? Como pagamento de contas, IPVA, comida. Então são todas essas situações que fazem que o dinheiro que você recebe todo mês não ser todo seu, né? Então é claro que isso é bastante interessante você pensar nesse ponto, né? O dinheiro que eu recebo não é todo meu, mas eu preciso sim reservar uma parte para mim. Isso é muito importante. Bom, então vamos ao fundo imobiliário, né? O BRCO11, o Bresco Logística. Ele é um fundo realmente bastante interessante. Eu particularmente gosto muito, né, dos fundos logísticos, porque realmente são fundos que ele oferecem uma diversificação muito interessante quando se trata de investimentos, tá bom? Bom, pessoal, o Bresco hoje ele está valendo R$ 109,99, um preço bastante acessível, um preço bastante interessante. Ele teve uma boa valorização no último ano. Se a gente for considerar os últimos 12 meses, a valorização do Bresco foi de 9,05%. Isso representa, né, uma boa valorização do fundo imobiliário em si, e realmente é um número bem interessante, não é? Bom, dando continuidade, o que acontece, né? O fundo, o último rendimento dele foi de 70 centavos. Então é sim um rendimento considerável bastante interessante, não é? Se a gente for considerar em relação a outros fundos. O seu PVP está 0,92, ou seja, o fundo ele está sendo negociado abaixo do preço de mercado, onde o seu valor patrimonial deveria ser de 119,02 centavos. Lembrando que hoje ele está valendo aí R$ 109,99, né? Então, se eu for considerar esse preço, realmente o fundo está em promoção. Olha aí que interessante, né? O povo adora promoção. Então, este fundo ele está em promoção, é uma boa alternativa de compra, tá certo? Bom, valor patrimonial, né, como eu coloquei, patrimônio líquido do fundo, 1,8 bilhões. Isso é muito interessante, né? Isso quer dizer o quê? Que é o que o fundo tem hoje em conta, né, em caixa, 1,8 bilhões. Não é um número aí aproximado, né, de outros fundos, né, que tem valores bem maiores, mas ainda assim é um valor bastante interessante, né, 1,8 bilhões, seu patrimônio líquido. Quando a gente considera o patrimônio líquido, a gente leva em consideração uma certa segurança do fundo, né? Então, quanto mais dinheiro ele tem em caixa, patrimônio líquido, maior segurança ele vai oferecer aos cotistas, tá certo?
Isso porque quanto mais dinheiro, né, essa segurança é bem mais garantida para quem está investindo no fundo imobiliário, tá bom? Bom, então a gente leva em consideração isso, não é? O fundo, como eu falei, o seu último dividendo foi de 70 centavos, né, e já anunciou o dividendo aí para esse mês de outubro, né, que vai ser pago aí no dia 14. Nem aumentou nem diminuiu, ele permaneceu com um rendimento aí de 70 centavos, tá certo? Um rendimento bom, como eu falei. Se a gente for considerar os rendimentos dos meses anteriores do ano passado em relação a esses meses do ano de 2022, o fundo ele vem pagando mais dividendo agora em 2022, tá certo? Então, esse é um dado bastante interessante. Mês de junho foi o mês que foi o maior rendimento do fundo, foi de 77 centavos, tá certo? Então, realmente são números bastante interessantes, né? Que a gente tem que levar em consideração e isso é bem interessante, tá bom? Então, como eu falei, né, o fundo imobiliário é um fundo do tipo tijolo, seu segmento, né, imóveis industriais e logísticos. Como eu falei, particularmente eu gosto muito desse tipo de fundo. Vendo aqui uma margem, né, do patrimônio líquido do fundo dentro de 5 anos, né, o fundo realmente ele vem aumentando aí o seu patrimônio líquido e desde o início do ano, né, que ele vem mantendo esse patrimônio líquido de aproximadamente aí 1,8 bilhões, né, de reais. Um número bastante interessante. Então isso indica, né, que o fundo ele vem se mantendo muito bem durante esses 5 últimos anos, né? Então isso é outra garantia que me leva a investir, né, no fundo BRCO11, né, o Bresco Logística, tá bom? Bom, pessoal, essa foi uma dica bem rápida, né, do fundo imobiliário Bresco Logística. Se você quiser saber algo mais, né, sobre o fundo, você pode deixar sua mensagem aí nos comentários, que a gente pode dar dicas ainda mais, né, sobre o fundo. Lembrando que sempre quando eu coloco aqui esses números, eu sempre estou analisando em sites, né, que são muito bons. Esses sites também, se você tiver dúvida, né, qual site eu olho, né, para mim verificar todos esses números. Tem uma dica de sites, né, eu sempre gosto de usar um ou dois, né, 3 no máximo, sites preferidos, mas que são sites bastante interessantes, tá? Então, esse foi o nosso vídeo. Gostaria de pedir a você o seu like, né, a sua inscrição no canal para sempre estar ajudando a gente a crescer e fazer mais vídeos como esses, né? São dicas bastante interessantes de investimentos, tá bom? Essa foi a nossa dica de investimento para o mês de outubro. Ainda terão mais ao longo do mês, até o término, né? Nós traremos mais dicas de vídeos, tá bom? Até o próximo vídeo.